Apocalipse 3. Então o mar se irá no além. Então o mar se irá no além. E ninguém será alguém. O O som do ai com seu pavor som do ai com seu pavor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxima esse final. Amigo, se aproxima este final. E Jesus sim virá. E Jesus sim virá. Escrito está. Escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar. E o tempo é hoje quando deves dar. A Jesus, A Jesus, que esperando está teu coração. teu coração. Você sabe que o diabo, ele quer que isso, e ele tem conseguido transformar essa realidade, essa verdade, em história da carochinha, em conto de fadas. As pessoas zombam quando se fala do céu e do inferno, da vinda de Jesus. Embora a Bíblia seja o livro mais vendido no mundo, praticamente todo mundo tem uma Bíblia em casa, e isso está na Bíblia, as pessoas brincam ou zombam. Por isso que está escrito que a maior parte das pessoas vão para o inferno. Deus não criou o inferno para o homem, criou para o diabo. Mas quando a pessoa não se entrega a Ele, não sobra outro lugar para ir. Quando vier o fim, só vai ter o céu, a Nova Jerusalém e o inferno. Não vai existir um meio termo. Não vai existir um outro mundo, ou a terra vai continuar existindo, ou o purgatório. Purgatório é conversa fiada, a Bíblia não fala de purgatório, nem a Bíblia católica. Então, ou é céu ou é inferno. Então, se eu não estou no reino de Deus, para entrar no reino dos céus, qual lugar que vai sobrar? O inferno, tem outro. E por isso que ele diz que foi aberto o livro da vida. Quantos livros? Só um. Aonde o nome dos que vão entrar na Nova Jerusalém vai estar escrito. E vários livros, que é aqueles que vão para o inferno. Então você vê que para o reino dos céus, para a Nova Jerusalém, basta um livro. Quantos bilhões nós temos hoje? E desde o início do mundo, são quantos bilhões então? Hoje já são não sei quantos bilhões. Imagina pegar desde o início do mundo. Um livro vai ser suficiente para colocar o nome dos que vão entrar na eternidade com Deus. Um livro, só um livro. Por isso que não se pode brincar com a salvação, não se pode brincar com a eternidade. Não se pode brincar de igreja, não se pode brincar de religião. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério, porque depois não vai ter desculpa. Depois não vai haver desculpa. Não tem como eu querer me justificar diante de Deus. Deus não aceita isso. Enquanto nós estamos vivos, nós temos Deus como Pai, misericórdia. Você pode ter feito a pior desgraça na sua vida, com a sua vida, mas se você se arrepende hoje, você encontra Deus como o quê? Como o quê? Pai e misericordioso. Ele lava você no sangue de Jesus e te perdoa e acabou. Mas depois da morte e da vinda de Jesus, nós não vamos encontrar mais o Deus Pai misericórdia, nós vamos encontrar o Deus justiça, o juiz. Depois da morte, Deus não vai se apresentar como Pai e misericordioso, Ele vai se apresentar como juiz, que vai julgar a vida de cada um. Você compreende? Então hoje, Deus não te julga. Você vê que tem pessoas
Outro dia eu estava vendo o testemunho hoje é pastor, há 12 anos ele é pastor, 12 anos, mas ele se converteu na prisão, matou, roubou, fez um monte de coisa errada, que era endemoniado, usado pelo diabo. Lá na prisão, comandou rebelião, e na prisão ele conheceu o trabalho da igreja, se converteu, pagou a pena dele, saiu, e hoje é pastor da Igreja Universal, há 12 anos. Então, todo o passado foi apagado, Deus não julgou ele pelo que ele fez, até porque tinha um demônio dentro dele, ele tem uma vida nova, digna, mas depois da morte, não vai haver misericórdia, porque depois da morte, Deus vai se apresentar como juiz, o juiz julga, e ponto final. O juiz julga de acordo com aquilo que vai estar nos livros, então não se pode brincar, e você tem que ter isso, nós temos que ter isso em mente, e você tem que falar isso com as pessoas. Deus entende, é assim que o diabo quer que nós venhamos viver. Deus sabe, Deus entende, Deus entende. Deus não entende não, Deus não entende não. Ele entende o seguinte, que se eu obedecê-lo, se eu estiver no caminho de sacrifício, apertado, estreito, eu tenho direito a uma vida de qualidade aqui na terra, e a eternidade com Ele. Se eu escolho o caminho espaçoso, largo, que não exige sacrifício, de facilidades, eu escolhi ir para o inferno, porque Ele foi muito claro, Ele não deixa dúvida, o caminho espaçoso que a maioria entra, leva à perdição. Então se eu quero facilidades, eu estou também querendo o quê? A perdição, sim ou não? Se eu sei que o caminho espaçoso, que é o de facilidades, que não exige renúncia, que não exige sacrifício, perseverança, é o caminho que a maioria está indo, que obedece o coração, às vontades da carne, se eu sei que ele leva à perdição, e eu continuo andando por ele, então o que eu estou escolhendo para mim? A perdição. Então como é que depois, o que eu vou falar para Deus? Não, Senhor, não quero, não é assim, o que eu vou falar se fui eu que escolhi esse caminho? Por isso que hoje em dia tem milhares e milhares de igrejas, e novas igrejas estão sendo abertas, e a maior parte é com banda, é com coral, se exalta o louvor musical, que mexe com o emocional da pessoa, ela se sente bem, e gosta e quer ficar louvando, e só louva de boca, mas no dia a dia, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como ser humano, como patrão, como empregado, não tem louvado a Deus. Nas reações, nas atitudes do dia a dia, não tem louvado a Deus. Esse louvor Deus rejeita, esse louvor Deus não aceita, esse louvor é mentiroso. Por isso que ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, é de verdade, não é na teoria, não é de boca, é de verdade. E espírito diz respeito à mente, à inteligência. Então eu entendo o que agrada a Deus, então eu vou fazer o que agrada a Deus. Esse é o louvor que ele espera. O resto, que tipo de adorador que é? Se esse é o verdadeiro, o outro é o quê? É o falso. E é o que o diabo mais espalha no mundo, porque ele quer que as pessoas busquem cada vez mais facilidades, e pensem que porque levantaram a mão e aceitaram Jesus, ou cantam, ou conhecem a Bíblia, ou leu, está tudo tranquilo. Não está, está perdido. Não existe esse negócio, Deus é misericórdia, é Pai e misericórdia aqui, na terra, depois é justiça, amém, pessoal? A gente não pode bobear, que é o que o diabo quer. Olha só, o que o Senhor Jesus, olha para mim, o Senhor Jesus, Ele revelou a João, Ele deu a João a revelação do futuro, do Apocalipse, e mandou João escrever 7 cartas, cada carta endereçada a uma cidade, a uma igreja dele, igreja de Jesus, pessoas que se converteram naquela cidade. A igreja foi instituída naquela cidade, por Pedro, por Paulo, por um dos apóstolos, e ele mandou escrever uma carta para cada cidade, para 7 cidades, a nossa vida está dentro de uma dessas cartas, e para essa igreja aqui, então Jesus mandou dizer o seguinte, ao anjo da igreja em Laodiceia, quer dizer, o pastor da igreja, estas coisas diz o Amém,
a testemunha. Testemunha o quê? Testemunha o quê, gente? Vocês não estão com a Bíblia, não? Apocalipse 3,14. Ah, desculpa. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que ele está dizendo com isso? Olha para mim, por favor, para de ler. O que ele está dizendo com isso? A testemunha fiel e verdadeira. Você tem que ler a Bíblia como? Como? Como é? Meditando. Você lê, para e pensa. O que ele quer dizer com isso? Então ele já começa dizendo, quem está falando é a testemunha fiel e verdadeira. Quer dizer, o meu testemunho é verdadeiro, não é falso. Eu sou fiel no que eu faço. Em outras palavras, o que eu vou dizer agora que está acontecendo com vocês, eu sou testemunha dos erros que vocês estão cometendo. Eu sou testemunha das falhas que vocês estão cometendo. Eu sou testemunha e testemunha verdadeira de que vocês estão no caminho da perdição. Perderam a visão, perderam a noção da salvação, perderam o espírito. Eu sou testemunha. Ora, vem cá, por favor, pastor. Então, vem cá, por favor. Então, está aqui Deus. Aí eu chego diante de Deus, no dia final, está aqui Jesus. Jesus é a testemunha o quê? Fiel. Aí eu falo assim, mas Senhor, não. Como aqueles que disseram, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu estava na igreja. Aí vem a testemunha fiel, não, mas você também fez isso, fez aquilo outro. Como é que eu vou debater? Que argumento eu vou usar contra a testemunha fiel e verdadeira? O próprio Jesus, Filho de Deus. Vai ter algum argumento que eu possa usar contra ele? Não tem como. Então quem vai ser testemunha fiel e verdadeira? Tanto dos meus acertos, por isso meu nome tem que estar no livro da vida, quanto dos meus erros, por isso meu nome está nos outros livros. Quem vai ser? Jesus. Como é que eu vou escapar disso? Obrigado. Então, olha como é que Jesus já começa dizendo assim, não se engane. Em outras palavras, não se iluda, não se engane. A testemunha contra você ou a seu favor serei eu. E eu sou verdadeiro, e eu sou fiel. E sei de tudo. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Em outras cartas ele diz, tem os olhos de fogo. Quer dizer, os meus olhos penetram tudo, veem tudo, enxergam tudo, sabem de tudo. Então não adianta eu subir aqui e dar uma de pastor, de bispo, se fora do altar eu sou outra pessoa. Eu posso enganar você, iludir você, mas ele sabe quem eu sou fora do altar. Ele sabe o que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que passa na minha mente, coisas que nem a minha esposa sabe. Ele sabe tudo. Então não adianta eu chegar no dia, não, mas eu era bispo, não, mas eu isso, mas aquilo. Não adianta, porque ele sabe de tudo. Tá bom, você foi bispo, você pregou, então tem gente que foi curada, tem gente que você ajudou, você salvou, mas você também fez isso. Seus pensamentos eram esses. Você mentiu. Você ficou com mágoa, você sujou o coração, enfim, seja lá o que for. Então, como é que eu vou fugir disso? Eu vou dizer, não, Jesus está mentindo. Dá para falar assim? Então você vê, ele já começa mostrando que não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. No dia final vai ser revelado quem realmente eu sou. Conheço as tuas obras. Então, independente de louvor, de frequência na igreja, de conhecimento bíblico, o que conta são o quê? É o que eu faço, como eu vivo, são as minhas obras, e não a minha presença na igreja. Então, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha para mim, por favor. Por favor, não leia, pessoal. Por favor, ouça o Espírito Santo, lá em casa. O que ele quer dizer com isso?
Primeiro, olha a gravidade, a situação. Eu estou a ponto de te vomitar. Quando você come alguma coisa que te faz mal, que você passa a ter a ânsia de vômito, é uma coisa terrível, sim ou não? Terrível. Aquilo, enquanto você não põe para fora, você não sossega, não é assim? Eu já comi coisas que me fizeram mal, que eu já sabia, e aquela perturbação, eu vou lá e boto o dedo na goela. É pior, eu não sei o que é pior, mas pelo menos eu sei que vai sair e vai ficar limpo. Sim ou não? É ou não é? Não tem jeito, tem que pôr para fora. Então, olha o que ele está dizendo. Olha como é que Jesus compara, a que ele compara a pessoa morna. A pessoa que está dentro da igreja. Aqui ele está falando com a igreja de Laodiceia. Olha a que Jesus compara uma pessoa que se diz cristão, dentro da igreja, batizado nas águas, morna. A esse mesmo mal-estar provocado por uma coisa que você come, estragado ou que faz mal, e que tem que vomitar. E ele diz: estou a ponto de vomitar. Desculpa, eu estou falando assim, é meio nojento, mas para ficar claro, você consegue comer seu vômito? Aí, tem gente que faz, não tem a mínima possibilidade. Sim ou não? O vômito é uma coisa o quê? Nojenta. Quer dizer que se eu insistir na mornidão, e Deus me vomitar da presença dele, por minha culpa, porque eu sou morno, não tem mais jeito para mim. Não tem jeito. Não tem volta. Porque uma coisa é a pessoa que fica fraca, que dá bobeira, que não vigia, cai em pecado. Ela pecou, ela caiu, ela deu bobeira, ela não cuidou da sua vida espiritual. Outra coisa é a pessoa fria, morna. O que é o morno? Quer dizer, é a pessoa indefinida. Não é nem quente e não é nem frio. É indefinida. Ela não é nem uma coisa e nem outra. Ela nem se entrega 100% e nem sai da igreja. Ela nem entrega toda a sua vida e nem abandona a fé. Ela quer ficar na igreja, ela quer resolver problemas, ela quer buscar só o que lhe interessa, mas também não quer se entregar completamente a esse Deus que entregou tudo por ela. Então ela quer ficar no mais ou menos, ela não define. Então ela ouve a verdade, mas ela não define. Vou deixar para depois, mais tarde. Você vê que a coisa é tão séria que ele fala assim: eu preferia que você fosse frio. O que é o frio? Frio é o endemoniado, é o incrédulo, é o que está lá fora, frio, gelado, que não tem nada de fé em Deus. Tem a fé humana, a fé religiosa, a fé de acreditar na existência de Deus, que rouba, que adultera, que mente, que prostitui, que faz tudo errado e que não pesa a sua consciência. Então, eu preferi que você fosse frio, porque o frio tem a chance de um dia cair em si e se tornar quente, definir a sua vida. Não vou mais viver no pecado e vou entregar minha vida para Deus. Mas o morno não, ele está até dentro da igreja, mas ele é indefinido. Então, ora ele devolve o dízimo, ora não devolve, ou nem devolve porque ele lê, não é verdade, não, eu sei que está escrito, eu sei que está certo, eu sei que é a palavra de Deus, eu sei que o dízimo é de Deus, mas aí fica dando desculpas, ele não define. Quarta-feira, domingo, os dias do Espírito Santo, a pessoa sabe, precisa, ela tem ouvido e tem visto pela TV e pela rádio as pessoas falando da paz. Quem vem com esse desejo, interesse da paz, da força, da mudança interior, ela quer ter isso, ela deseja, eu queria ter essa paz, eu queria essa força, poxa, eu queria essa mudança dentro de mim, eu queria o Espírito Santo, mas ela não se entrega, não abandona as coisas erradas. Ela não define, se é o dia que eu vou dar para Deus, então eu vou dar para Deus e acabou, e ponto final. Não tem escola, estudo, não tem nada. Eu tenho vários horários, eu vou dedicar esses dias a buscar uma experiência com Deus, a nascer de Deus, a ser de Deus, a ter o Espírito Santo. Eu vou nesses dias não para cantar, não esperando um louvor maravilhoso, eu vou nesses dias esperando ouvir a palavra de Deus. O que Deus espera de mim? Eu vou pôr em prática, eu vou praticar. Deus vai ver em mim alguém que quer de fato servi-lo, na prática. Está sendo claro, sim ou não?
Então ela começa a fugir da mentira, da injustiça do mundo, da sujeira, da podridão do mundo. Ela vive, ela trabalha, ela estuda, e ela vê pessoas que se corrompem, que se vendem. Então ela vive no meio de uma podridão, mas ela define a sua fé, ela está definida. Então não tem ninguém que chegue e a convença do contrário. Não tem zombaria da fé, não tem humilhação, não tem marido, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Ela está definida. Podem zombar, podem falar, podem dizer você é bobo, só você não faz isso, mas ela está definida a ser diferente, a estar junto com os poucos que estão no caminho apertado, mas da salvação. Está sendo claro, sim ou não? Que o Espírito Santo me ajude, meu Deus. Dá para entender mesmo? É escolha que tem que ser feita. Então não dá para mais ou menos, meio lá e meio cá, não tem como. Por isso que eles ou é ou não é, sim, sim, não, não. Ou eu assumo a vida de sacrifício, de negar, renunciar o coração, a carne, o sentimento, a natureza humana, para obedecer a Deus. A fé viva, obediência. Obediência. Ou então, eu já sei que eu estou perdido. Eu sei que eu estou perdido. Não vou ficar me enganando, não vou ficar me iludindo. Essa história, não, só porque eu tenho conquistas e milagres, Deus é comigo, se não fosse comigo, eu não estaria vencendo. A igreja de Laodiceia é a maior prova disso, porque milagres são provocados pela fé, milagres são provocados pela fé. Deus honra a palavra dele e faz a pessoa colher o que planta. Não quer dizer que Deus é com a pessoa. Você vê, por exemplo, Naamã, quando ele foi até Israel, ele foi porque ele cria, ele era idólatra, ele adorava outros deuses, mas cansado de tantas frustrações, ouvindo falar que tinha um profeta em Israel, que tinha um Deus em Israel que podia curá-lo, ele foi tentando pagar, levou muito ouro, levou muito dinheiro, ele foi lá cheio de prepotência, era um homem arrogante, prepotente, ele foi lá pensando o seguinte: eu vou levar esse monte de dinheiro, vou levar essa fortuna, o profeta vai brilhar os olhos, e ele vai sair de casa, vai invocar a Deus, colocar a mão na minha cabeça, e vai me curar. Quer dizer, ele já tinha tudo certinho, como ele queria que acontecesse. Ele não foi para se sujeitar ao homem de Deus e dizer: o que eu faço? Não, ele já foi com a sua arrogância e prepotência, com a definição de como ele queria que a coisa fosse feita. Ele vai sair, ele vai ver a fortuna que eu estou trazendo, ele vai invocar a Deus, ele vai pôr a mão na minha cabeça, ele vai me curar. E Deus sabia disso, e por isso fez o profeta fazer o contrário, nem atendeu ele, mandou auxiliar, vai lá, manda ele lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Está compreendendo, sim ou não? Então você vê que ele, cheio de arrogância, porque ele era acostumado a mandar, ele estava acostumado a que só fizessem a vontade dele, acostumado a mandar, general, herói de guerra, o braço direito do rei, acostumado a ser servido, tinha tudo nas mãos. Ai de quem o desobedecesse, ai de quem não fizesse a vontade dele. E às vezes a pessoa chega na igreja assim, acostumada a ser servida, acostumada a tudo nas mãos, acostumada a ser bajulada, acostumada a ser exaltada, e ela vem e ela tem na cabeça dela como ela quer que aconteça, como é que ela quer ser atendida, como é que ela quer que o pastor faça. Ela tem o jeito dela, então ela não se entrega. Ela vem na igreja quando ela quer, ela faz o que ela quer, ela põe em prática o que ela quer, o que ela acha que é certo. Ela não vem pronta para se submeter, nem a inteligência a pessoa usa. Espera aí, eu fiz de tudo na minha vida, essa religião, aquela, eu tenho formação, tenho isso, tenho aquilo, mas nada disso mudou a minha vida. A forma como eu penso, como eu ajo, como eu reajo, está me levando para o buraco. Então eu vou para aprender realmente o que eu preciso fazer. Nem o raciocínio a pessoa tem, ela vem querendo e escolhendo o que fazer. Sim ou não? Verdade ou mentira? E quando ela é contrariada, quando ela ouve palavras que ela não gosta, ou que vão na ferida, que mexe na ferida, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua prepotência, no seu pecado, na sua forma de pensar, então ela logo se ofende, resiste. Não, isso não é para mim não é bem assim.
Está sendo claro? Era aquele homem. Quando o auxiliar saiu e disse, vai lá mergulhar, ele ficou revoltado. Que negócio é esse? Que coisa é essa? Em outras palavras, sabe quem eu sou? Como é que vão me tratar desse jeito? Eu sou um herói, eu sou um general. Mas para Deus, meu caro, Deus resiste o soberbo. Deus resiste o orgulhoso. Não tem jeito. E ele foi embora revoltado. Deus mandou ir atrás dele? Você quer morrer de lepra, meu filho? Eu posso te curar, posso mudar a tua vida. Você quer morrer de lepra? O problema é teu. Deus é assim. O preço que Ele pagou pela nossa vida foi muito caro, foi o Filho dele. Então não tem conversa. E aí ele foi embora, resmungando, bravo, revoltado. Mas você vê, aí o empregado dele fez ele raciocinar. Poxa, o que custa obedecer o profeta? Quantas coisas você já fez? Obedece. Aí ele caiu em si, vou obedecer. Então ele era arrogante, prepotente, orgulhoso, idólatra. Mas quando ele obedeceu aquela palavra e mergulhou no rio, fez do que era para ser feito, ele foi o quê? Mas ele não era convertido. Deus não era com ele. Ele não era de Deus. Mas ele foi curado. Porque ele obedeceu. A fé é obediência. Aí quando ele voltou para o profeta, ele voltou para agradecer, aí já voltou humilde, falou assim, olha, nunca mais a partir de hoje eu vou sacrificar para os outros deuses. A partir de hoje, o Deus de Israel vai ser o meu Deus. Até aquele momento, o Deus de Israel não era o Deus dele. Ele só foi lá querendo comprar a cura. Levou muito dinheiro. Compreende? Mas depois que ele foi curado, que Deus honrou a palavra dele, ele obedeceu e fez, poxa, então Deus existe. Aí ele decidiu, agora o Deus de Israel vai ser o meu Deus. O profeta, me deixa levar um pouco da terra de Israel, porque toda vez que eu sacrificar vai ser sobre a terra de Israel. Nunca mais vou sacrificar outro Deus. Aí ele entregou a vida para Deus. Então quando ele foi curado, ele não era de Deus, mas ele teve fé para obedecer. É aí que as pessoas se enganam. Ah, se Deus não fosse comigo, adulterando, mentindo, roubando, fazendo do meu jeito, como é que Deus me abençoou? Deus tem caráter. Plantou, vai colher. Amém? Então, quem você é? Quem nós somos? Você já definiu a sua fé? Você já se definiu de fato ser de Deus, servir a Deus? Ou você vive na indefinição? Por causa do marido, por causa da esposa, do namorado, do noivo, como o bispo falou hoje na mensagem? Você sabe que você anda com pessoas, ou namorado, ou noivo, que não tem nada de fé, até critica a tua fé, que faz coisas que te levam a pecar, mas você está indefinido, porque você quer Deus, mas você também acha que ama demais Ele, que Ele é a pessoa certa para você, e você fica indefinido, deixo ou não deixo? Não, mas eu amo Ele, e Ele está sendo mais importante que Deus na sua vida, e por Ele ser mais importante que Deus na sua vida, você ainda está ficando cego, porque como é que Deus vai ter para você uma coisa imperfeita? Com Deus não se perde, não se perde, porque se você tiver que deixar um namorado, um noivo que seja, porque está prejudicando a sua fé, a sua vida espiritual, como que você vai perder com Deus? Se ele é, ou se ela é a pessoa certa de Deus para você, meu caro, então Deus vai criar uma situação, nesse sofrimento de se separar, vai buscar Deus, vai se converter e vai vir parar para você, amém? Mas se não, se só quer teu corpo, só quer te levar para a cama, desculpa, vai virar as costas para você e não vai te ligar nunca mais. Não tem como perder com Deus, não tem, não tem. Quando eu comecei na obra, o diabo quis me enganar, eu sempre conto isso. Logo com um mês de obreiro,
apareceu, tinha uma moça dentro da igreja, estava fazendo corrente de libertação, e aí, eu me iludi, e comecei a namorar. O pastor tinha dito, não namora, não está liberta, é assim, é assado, eu já atendi, eu conheço. Ah não, o pastor não sabe, o pastor é casado, o diabo vai trabalhando na mente, não, o pastor é casado, eu estou sozinha não sei quantos anos, não, ela está na igreja. E comecei a namorar, e Deus me guardou, graças a Deus, porque eu só falava das coisas de Deus para ela. O demônio que estava nela não conseguiu me derrubar, porque queria me derrubar. Aí ela se afastou da minha vida, e depois de um tempo apareceu de novo. Eu falei, não quero, agora eu entendi, meus olhos se abriram. Então eu renunciei, eu neguei, eu não quis saber. Doeu, mas falei, não quero saber, eu quero Deus, eu quero a vontade de Deus. Você vê, aí depois Deus colocou a minha esposa. A minha esposa era noiva, ela era noiva, já estava construindo a casa para casar. Tudo bem que eu muito mais bonito que ele, mas já estava encaminhando. Mas quando eu renunciei àquilo, eu não tive medo de perder. Se eu tiver que ficar sozinho mais tempo, eu vou ficar, mas eu não quero desagradar a Deus, eu não quero errar com Deus, porque Deus é tudo, Deus me guia, me conduz. Sem Deus eu estou desgraçado. Aí a minha esposa, que ia à igreja com a mãe dela, se converteu. Quando ela se converteu, ela fez a mesma coisa, mudou a natureza dela. O noivo não quis, não, ele está me levando para o buraco, com ele não vai dar, não vai dar. Já não batia mais, porque ela era da fé, ele ainda não era. Largou, e veio parar onde? Com Deus, não. Claro que ela fez um grande negócio. E eu mais ainda. Terça-feira nós fizemos 24 anos de casados. Graças a Deus. E eu agradeço a Deus, porque Ele não me deu uma mulher, Ele me deu uma esposa, uma auxiliadora. Não tem como perder com Deus, pessoal, é impossível. Então as pessoas ficam indefinidas, porque elas ficam assim, mas eu vou perder isso, mas eu vou perder aquilo, mas eu vou perder amizades, mas vão dizer que eu virei crente, mas como é que eu vou fazer na faculdade, se eu mudar o comportamento? Então as pessoas têm medo de assumir a fé, medo de obedecer a Deus, seja no altar, nos dízimos, nos sacrifícios, como fez Abraão, seja no seu dia a dia. Não tenha medo, você tem que definir, porque se ficar indefinido, Deus não aceita. Deus, Ele busca pessoas definidas, que queiram Ele, que assumam Ele de verdade, de uma vez por todas, que queiram se casar e não ficar namorando. Deus não aceita ficar namorando. Está compreendendo, sim ou não? Então, a pior coisa que nós vimos das 7 cartas é a indefinição. A pessoa não define, peraí, eu estou na igreja há tantos anos, até hoje eu não tenho o Espírito Santo. É como uma senhora, o bispo Clodomir estava falando que ele atendeu na sexta-feira, uma senhora, 15 anos de igreja, e ela falou assim, bispo, me ajuda, por favor, bispo, olha, eu tenho 15 anos de igreja, eu cheguei aqui com a vida desgraçada, contou a história dela. Aí eu tinha casa nos Estados Unidos, casa na Europa, eu tinha não sei quantas empresas, eu estava rica, até que um dia eu encontrei um trabalho na porta da minha empresa, da casa, não sei, bispo, eu perdi tudo, até a casa para morar eu perdi, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada. E o bispo disse, senhora, o problema não foi a macumba que a senhora encontrou, o problema não foi o trabalho que foi feito, o problema é que a senhora nunca nasceu de Deus. 15 anos de igreja, só usou a fé, só quis conquistar e conquistou, mas a senhora nunca entregou a sua vida para Deus, porque só faltava essa agora. Eu entrego a minha vida para Deus, recebo a vida de Deus, o Espírito Santo, e vem um demônio qualquer, ou o inferno inteiro, e consegue me destruir. Então que Deus é esse que eu estou servindo? Que Deus é esse? Então o problema não é a macumba, nem o diabo, nem o invejoso, o problema não é quem quer destruir, o problema é a própria pessoa. Nós somos os nossos maiores e piores inimigos.
Porque se ela tivesse, como Naamã, você vê Naamã, no primeiro dia que ele viu que Deus existe, ele já quis entregar a vida dele para Deus, ser de Deus. E a pessoa passa anos na igreja, vendo Deus na vida dos outros e na vida dela, e não se entrega, não tem o Espírito Santo e acha que é normal, acha que é tranquilo, se acomoda, se conforma, não se batiza nas águas. Estou esperando Deus tocar no meu coração, estou esperando sentir, mas batismo não é sentir. Quem crê, quem o quê? Crê é sentimento, crê é inteligência. Peraí, eu entendo que Jesus é o Senhor, não há salvação sem Ele, Ele morreu por mim, deu a vida por mim, que é a minha vida, então eu creio nisso, então eu vou me batizar, vou entregar minha vida por Ele, como Ele entregou por mim. Não tem sentimento, mas a pessoa, não, eu estou esperando Deus tocar, estou esperando, quer dizer, é indefinido, já sabe que não há outro caminho, já sabe que Ele é a única saída, Ele é o único caminho, Ele é a única salvação, mas ela está esperando um toque, está indefinida. O sentimento faz ela ficar indefinida, o medo de se tornar crente faz ela indefinida, ou seja lá qual for o medo, o sentimento, e ela fica na indefinição, morna diante de Deus, nem sai e nem se entrega, nem sai e nem se casa. Chega uma hora que, como muitos que nós já vimos na igreja, quantas pessoas que foram grandes na igreja e hoje não existem mais, curados de câncer. Lá tinha uma senhora lá no Paraná que até entrou uma vez na fogueira santa, ela estava com câncer, fase terminal, numa fogueira santa, ela cheia de feridas, de bolhas, desenganada, ela saiu na rua para vender água, sacrificou e foi curada do câncer, saiu da morte, não está mais na igreja, ficou alguns anos. Cadê ela agora? Cadê? Porque fé ela teve, mostrou o poder de Deus com exames, com fotos das bolhas, das feridas, creu numa palavra, numa proposta, numa promessa, mas não deu a vida, não se entregou, não definiu a sua fé, ela passou a ser da igreja. Eu conheço pessoas que até pela igreja ela luta, briga, faz qualquer coisa, mas não pela fé, não pela vontade de Deus. Defende a igreja, mas não defende a sua fé, sua alma e sua salvação. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha para mim, por favor. Por que essa igreja estava indefinida? Se tornou morna? Porque eles conquistaram o quê? O que eles conquistaram? O que, gente? Não temos falta de nada. O que eles conquistaram? Tudo que eles queriam. A fé os levou a uma condição de que eles não precisavam de mais nada, todos os problemas tinham vencidos. A cidade se tornou rica, a cidade de Laodiceia tinha o melhor banco, os bancos mais importantes, o ouro mais puro da época era levado para esse banco, fabricava um tecido escuro que ninguém fabricava, tinha uma escola de medicina e criou um colírio que ninguém tinha. Então uma estrutura financeira era muito grande. Então a cidade rica, eles ricos, então eles se tornaram mornos, se acomodaram na vida com Deus, na comunhão com Deus, passaram a se apoiar no que eles tinham, deixaram de se apoiar em Deus e se apoiaram na estrutura que eles conquistaram. Então foram relaxando. É aquela pessoa que diz assim, não, isso não é para mim, isso é para quem está chegando agora, isso é para quem está chegando agora. Quando eu cheguei na igreja eu fiz isso, fiz sacrifício, eu vinha todo dia na igreja, eu isso, eu aquilo, não, agora já estou bem, graças a Deus, não preciso mais orar tanto, não preciso mais buscar tanto, não preciso mais ir toda quarta e domingo, eu não preciso mais fazer isso, não, agora eu já estou bem, eu já sou de Deus. Aí vai apagando o espírito. Então
para as pessoas e aos olhos deles, eles eram ricos e não precisavam de coisa alguma, mas aos olhos de Deus, como é que eles eram? Pobres, cegos, nu, miseráveis. Por quê? Porque se apaga o espírito, apaga a fé, acabou, já era. Pode ter dinheiro, pode ter marido, pode ter esposa, pode ter o que for, perdeu o que sustenta, o que mantém, o que salva. Então cedo ou tarde vai perder. A cidade de Laodiceia foi destruída. Põe aí. Nunca mais se levantou. Quer dizer, Jesus mandou o recado, mas eles não quiseram ouvir. Só tem ruínas lá, aonde havia a cidade rica e poderosa. Para lembrar o seguinte, não precisa pagar tudo não. Está vendo aí? Aí era Laodiceia. É para nunca mais quem passar por ali esquecer. Poxa, aqui havia riqueza, fama, poder. Aqui havia uma igreja que se tornou orgulhosa, que achava que não precisava de mais nada. Olha o que aconteceu. E tem sido a vida de muita gente. Tem sido a vida de muitas pessoas. Que começam errado, só vivem a fé e não se entregam a Deus, não entendem que o Espírito Santo é a maior, mais importante riqueza da vida e buscam com unhas e dentes. E outros que depois que chegam num certo nível de vitória, pode até não ficar rico, mas fica bem, resolve os problemas, se acomoda. Pode acender, por favor. Isso é um alerta para a gente. Isso é um alerta para cada um de nós. Aí, você vê que ele diz: aconselho-te que de mim o quê? O quê? Ué, você está lendo errado de novo? Capítulo 3, versículo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha para mim, por favor. Raciocina, por favor. Jesus disse: eu aconselho que você o quê? Compre. Não tem nada de graça. Tudo tem um preço. Quem está dizendo que é para comprar? Aqui, Novo Testamento, a graça. Não, hoje é o tempo da graça. Hoje, está aqui. Na época da graça. Eu aconselho que você compre. Quer dizer, comprar significa pagar um preço. Não o dinheiro financeiro. Pagar o preço. Qual é o preço que eu tenho que pagar para comprar o ouro? O ouro refinado representa a fé pura. A fé aprovada, que ele fala que é como ouro puro. Então, o ouro é a fé pura, a fé obediência, em todos os aspectos, não só naquilo que agrada. Então, quando eu passo a negar ao meu coração, a minha vontade, a obedecer a Deus, como Abraão, até quando pediu o filho, passo a passo, dia a dia, Deus pede coisas, Deus fala coisas, às vezes o coração grita não, mas eu obedeço a Deus, porque Deus só quer o melhor para mim. A carne quer me desgraçar, me destruir, mas Deus quer o melhor. Então eu obedeço a Deus. Quando eu sacrifico dessa maneira, eu estou comprando o quê? Que é a fé pura, viva, a fé que muda a situação. É assim, pessoal, a nossa vida é o sacrifício. Por exemplo, a gente está indo orar 3 horas da manhã, lá no ginásio Nilson Nelson, que vai ter o Bispo Domingos com a caravana do resgate, sexta-feira, 7 horas, fica lá até 6 horas da manhã, vai para a torre, para fazer o programa continuar, fazer a última oração. Por que a gente está lá? Você acha que eu gosto? Ai, como eu gosto de orar de madrugada. Ai, como eu gosto de ficar acordado. Que coisa boa. Você acha? Quando o Espírito Santo falou comigo, vai de madrugada orar, eu quase fugi. Falei, não, mas... É verdade. É verdade. A carne já logo, meu Deus do céu, tem que levantar 2 da manhã, chega lá, depois 9 da manhã tem rádio, meu Deus, eu estou chegando agora, tem tanta coisa para fazer. A carne quer fugir, mas eu já aprendi, inclusive apanhando e quebrando a cara, que
porque sem sacrifício não tem vida. Então eu botei a carne no lugar e estou indo lá, porque eu sou bom, porque eu gosto, porque eu sou bacana, porque eu sou muito de Deus? Não, porque eu sei que esse é o único caminho que pode me manter de pé. 30 anos na presença de Deus, mas eu não sei quantos que eu tenho de vida ainda, mais 20, 30, 40, quando é que a gente vai voltar? Esse é o caminho que nós aprendemos, é o caminho que a Igreja Universal trilha. Está compreendendo, sim ou não? Tem que comprar, quer dizer, você tem que pagar o preço. Então, sempre contraria a carne, porque a carne sempre contraria a vontade de Deus. Esse é um segredo. Esse é um segredo. Sempre contraria o coração, porque ele sempre, porque é enganoso, vai contrariar a vontade de Deus. Comprar o que mais? Vestidura. O que é vestidura branca? Representa a pureza, quer dizer, sem pecado. Como é que eu faço para comprar a purificação, a veste branca? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Renunciar ao pecado, renunciar à mentira, renunciar, enfim, à podridão, à sujeira, à mágoa, à acomodação, porque isso é um pecado. Ser morno faz Deus querer vomitar. Então, renunciar à acomodação. Você pode ver que as pessoas que mais falam, eu estou renovado, e isso, aquilo, outro, são as que mais sacrificam, que vem para cá cansado, tem um dia inteiro trabalhando, mas ela vem, sacrifica porque ela quer mais de Deus, é a que mais recebe. Colírio para os olhos, quer dizer, quando a pessoa, ela vai ficando cega. Então qual é o preço que eu tenho que pagar? Como é que é esse colírio? É quando eu começo a me examinar. Você está aí agora ouvindo, raciocinando, pensando, se examinando, eu sou definido ou não? Como eu sou como mãe, como pai? Você está se examinando, porque ninguém gosta de se examinar, ninguém gosta de encontrar erros em si, sim ou não? É ou não é verdade? Ninguém gosta de reconhecer que está errado, ninguém gosta de reconhecer que está falhando em alguma coisa. O ser humano é assim, mas a pessoa paga o preço e ela se examina, e quando ela vê, ela reconhece: estou errado, estou morno, sou indeciso, estou em pecado, seja lá o que for. Então ela paga o preço. Não, meu Deus, eu reconheço, eu vou me consertar. Qual é a última coisa? Colírio para os olhos, a roupa, é isso aí. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha para mim, por favor. Isso quer dizer o seguinte: aonde estava Jesus? Do lado, e a porta ainda estava, mas era uma igreja de pessoas que diziam: Jesus Cristo é o meu Senhor. Aliás, ele disse isso uma vez: por que me chamam de Senhor e não fazem o que mando? As atitudes deles e a indefinição deles pôs Jesus para fora da vida deles e ainda fechou a porta. Falou: agora é com vocês, arrombar a porta eu não vou, estou aqui batendo, se você ouvir eu vou entrar, senão... Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, eu tive que vencer para me sentar no trono com meu Pai. Quem vencer também vai se assentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique de pé, por favor. Se eu quero, eu tenho que o quê? Ao vencedor. Eu tenho que vencer. Vencer o quê? A indecisão. O que ele citou aqui? A indecisão, que é a mornidão, o pecado, a frieza da fé e a cegueira, que não me deixa me examinar e enxergar quem eu sou. Então, se eu vencer essas coisas, eu vou me assentar no trono com ele. Se eu não vencer, o problema é meu. Amém, pessoal? Por isso que a prioridade é a sua vida com Deus. Não há nada mais importante do que isso. E quando eles caíram nessa situação, Deus deixou de ser o centro da vida deles. Eles não se apoiavam mais em Deus, não dependiam de Deus, eles passaram a depender
do que eles construíram. Deus não aceita e diz: a minha glória não vou dar a ninguém. Uma última coisa para ensinar: nunca fique exaltando pastor nenhum, nunca, porque toda a glória é de Deus, e você não pode roubar a glória de Deus. Porque às vezes as pessoas colocam, eu sei que é inocência, mas coloca no Face: o Senhor, tira esse negócio de o Senhor. Fale do que você está recebendo, tira o Senhor é só Ele. Ninguém pode receber glória, toda a glória é de Deus, toda a glória é de Deus. Não, bispo, mas é que o pastor fulano de tal, não tem esse negócio, ele é um desgraçado, desculpa, como eu, como todo mundo que chegou na igreja gemendo, comendo pão que o diabo amassava. Se ele está sendo usado hoje é porque ele está pagando o preço. Deus faz através dele, Deus através dele. Nunca exalte ninguém, porque só Deus, toda a glória é de Deus. Você faz isso, você está pecando. E às vezes o pastor é inocente, ou não está vigiando, aí ele recebe a glória e fica todo orgulhoso, todo vaidoso, roubou a glória de Deus, ele vai cair. Quando você faz isso, você está ajudando no trabalho de derrubar o pastor, porque se ele não vigiar e receber a glória e achar que ele roubou a glória de Deus, ele está desgraçado. Feche os seus olhos, por favor.